Um retângulo como 48 cm de perímetro tem um dos lados com o triplo do comprimento do outro. A medida da área desse retângulo é 106 cm². A. 105 cm². B. 106 cm². C. 107 cm². D. 108 cm². E. 109 cm². Resposta D. Passo 1. Definir as variáveis. Seja o comprimento do retângulo L e a largura L, sabemos que o perímetro do retângulo é dado pela fórmula P igual a 2 vezes L mais L. A questão nos diz que o perímetro é 48 cm, 2 vezes L mais L, igual a 48. L mais L igual a 24, dividindo ambos os lados por 2. Além disso, a questão nos diz que um dos lados tem o triplo do comprimento do outro. Podemos escrever isso como L igual a 3 litros. Passo 2. Substituir a expressão de L na equação do perímetro. Agora, substituímos L igual a 3 litros na equação L mais L igual a 24, 3 litros mais L igual a 24. 4 litros igual a 24. L igual a 6, dividindo ambos os lados por 4. Passo 3. Encontrar o valor de L. Agora que sabemos que L igual a 6, podemos calcular o valor de L usando a relação L igual a 3 litros. L igual a 3 vezes 6 é igual a 18. Passo 4. Calcular a área do retângulo. A área de um retângulo é dada pela fórmula A igual a L vezes L, substituindo os valores de L e L. A igual a 18 vezes 6 igual a 108 cm². 2. A sentença: se João é aprovado no concurso, então Maria também será, é equivalente a A. Se Maria não for aprovada, então João também não será. B. João não será aprovado ou Maria não será aprovada. B. João será aprovado e Maria não será aprovada. D. Se Maria for aprovada, então João também será. E. João será aprovado ou Maria não será aprovada. Resposta A. Se Maria não for aprovada, então João também não será. Forma simbólica. A frase original é se J então M, que significa, se João é aprovado, então Maria também será. A contrapositiva de uma implicação lógica, se é então B, é obtida por meio da negação de ambas as proposições e pela inversão delas. Ou seja, a contrapositiva de se é então B é, se não B, então não há. No caso, se J então M é equivalente a se não M então não J, portanto, a contrapositiva significa, se Maria não for aprovada, não M, então João também não será, não J, ponto. 3a. Respeito dos conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Analise as afirmativas a seguir. A. A intranet é uma rede aberta que interliga computadores e dispositivos no mundo inteiro, utilizando protocolos como HTTP e FTP para a troca de informações. B. A intranet é um ambiente exclusivo para navegação anônima na internet, utilizado principalmente para fins de segurança e privacidade. C. A intranet é uma rede local ou restrita que utiliza tecnologias da internet para facilitar a comunicação e o compartilhamento de informações dentro de uma organização. D. A intranet é uma ferramenta que permite criar redes de computadores domésticos por meio de conexão sem fio, utilizando frequências de rádio. E. A intranet é um termo usado para se referir a um conjunto de aplicativos baseados em nuvem acessíveis por qualquer usuário de internet. Resposta C. A intranet é uma rede privada usada por organizações para conectar seus funcionários e centralizar informações e recursos. Diferente da internet, que é pública e acessível globalmente, a intranet opera em um ambiente restrito e seguro, com acesso limitado apenas a pessoas autorizadas. As tecnologias usadas são semelhantes às da internet, como navegadores e protocolos, mas o foco está na comunicação interna. 4. Quais das alternativas apresentam uma definição incorreta sobre os conceitos descritos? A. Administrador é ocupante de cargo estatutário como membro da diretoria colegiada e do conselho de administração. B. Agente público é todo aquele que exerça, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função na CAESB. C. Colaborador é a pessoa física que presta serviços nas dependências da empresa por meio de contrato firmado com uma empresa interposta, serviço terceirizado. D. Empregado é o agente público integrante do quadro de pessoal da CAESB, no exercício de cargo efetivo ou de cargo em comissão. E. Terceiros são fornecedores, prestadores de serviços ou quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas, incluídos os prepostos e os empregados, que mantenham relação contratual com a CAESB abrangidas pelo conceito de colaborador. Resposta é terceiros, fornecedores, prestadores de serviços ou quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas, inclusive seus prepostos e empregados, que mantenham relação contratual com a CAESB não abrangidas pelo conceito de colaborador. 5. Os procedimentos licitatórios, de contratação e demais ajustes da CAESB devem observar as seguintes diretrizes, exceto a padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. B. Parcelamento do objeto, visando ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, vedado o fracionamento de despesa em decorrência de contratações direta pelo valor. C. Padronização dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, previamente aprovados pela área jurídica da CAESB. D. Busca da maior vantagem competitiva para a CAESB, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, excluídos os relativos à manutenção, ao descarte de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância. E. Adoção do rito procedimental da modalidade de licitação denominada pregão, dada pela Lei nº 14.133 de 2021, ressalvada a adoção motivada de outra modalidade, para aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Resposta D. Artigo 4º, inciso 4º da Regulamento de Licitações e Contratações da CAESB, RIUC. Busca da maior vantagem competitiva para a CAESB, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao descarte de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância. 6. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base no seguinte princípio fundamental: a articulação com as políticas de desenvolvimento rural e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante. B. Eficiência e sustentabilidade econômica. C. Estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os fornecedores. D. Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios independentes. E. Controle privado. Resposta B. Artigo 2º, dos incisos 4º ao 10 da Lei nº 11.445/2007. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante, estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários, transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados, controle social. 7. Não é de responsabilidade do prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a prestação do serviço inadequado nas resoluções da DASA, e no respectivo contrato de concessão. B. O planejamento e a execução das obras e instalações, necessárias à regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade e universalização dos serviços e modicidade das tarifas. C. A operação, a manutenção, a renovação e a ampliação das instalações de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água. D. A operação, a manutenção, a renovação e a ampliação das instalações de coleta, transporte e tratamento do esgoto, e a disposição final dos efluentes líquidos, sólidos e gasosos. E. A medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e a arrecadação de valores. Resposta A. Artigo 3º, inciso 1º da Resolução nº 14 de 2011. É de responsabilidade do prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário a prestação do serviço adequado conforme estabelecido nesta e demais resoluções da DASA, e no respectivo contrato de concessão. 8. A construção de Brasília representa um marco histórico e urbanístico no Brasil. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, a decisão de transferir a capital para o Planalto Central foi baseada em motivos estratégicos e de planejamento territorial. Qual foi o principal objetivo dessa mudança? A. Descentralizar a concentração de poder político e econômico, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado entre as diferentes regiões do país. B. Aumentar a segurança da capital, afastando-a de possíveis ameaças marítimas. C. Criar uma cidade moderna e planejada, de acordo com os princípios do urbanismo contemporâneo. D. Atender a demandas internacionais para que a capital estivesse localizada em uma área mais central do território brasileiro. E. Seguir a tendência global de estabelecer novas capitais como símbolo de progresso e inovação. Resposta A. A mudança da capital para o interior do Brasil tinha como principal finalidade reduzir as desigualdades regionais e estimular o desenvolvimento de áreas menos favorecidas, especialmente o Centro-Oeste. A escolha do Planalto Central também visava integrar as regiões brasileiras, consolidando a unidade territorial e promovendo o crescimento nacional de forma mais igualitária. 9. Sobre a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RID, e suas regulamentações, analise as afirmativas abaixo e identifique a errada. A. Os municípios que forem desmembrados de qualquer município pertencente à RID serão automaticamente incorporados a essa região. B. É autorizado ao Poder Executivo criar um conselho administrativo para coordenar as atividades da RID. C. As atribuições do Conselho Administrativo da RID são definidas em regulamento e incluem participação de representantes estaduais e municipais. D. Consideram-se de interesse da RID serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos municípios que a integram, exclusivamente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura e de geração de empregos. E. O Poder Executivo pode instituir um programa especial de desenvolvimento voltado ao entorno do Distrito Federal. Resposta D. Artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 94 de 1998. Consideram-se de interesse da RID serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura e de geração de empregos. 10. O Comitê de Articulação e Monitoramento do 2º PDPM contará com um representante, titular e suplente, das secretarias, exceto a. Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, de Esporte e Lazer, de Desenvolvimento Social, de Turismo e de Educação. B. Secretaria de Estado de Empreendedorismo, de Desenvolvimento Econômico, de Trabalho, de Governo e de Juventude. C. Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Extraordinária da Pessoa com Deficiência, de Estado de Segurança Pública, de Atendimento à Comunidade e de Ciência, Tecnologia e Inovação. D. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, de Obras e Infraestrutura e Extraordinária da Família. E. Secretaria de Estado de Resíduos, de Tecnologia Mecânica e de Menor em Situação de Rua. Resposta é: essas secretarias não existem. 11. Sobre a Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, marque a alternativa incorreta. A. Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, preferencialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. B.
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. C. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. D. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. As relações pessoais enunciadas no artigo 5º independem de orientação sexual. Resposta A. Artigo 4º da Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 12. De acordo com a Lei nº 13.303 de 2016, que regula o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, marque a alternativa correta. A. Submetem-se ao regime previsto nesta lei a empresa pública e a sociedade de economia mista que participem de consórcio, na condição de controladora. B. Submete-se ao regime previsto nesta lei a sociedade, inclusive a de propósito específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista. C. Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias detenham o controle acionário, essas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para esse fim. D. Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo de acionistas e de lei considerados desnecessárias para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida. Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, excluído quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os custos de mercado. Resposta B. Artigo 1º da Lei nº 13.303 de 2016. Parágrafo 5º. Submetem-se ao regime previsto nesta lei a empresa pública e a sociedade de economia mista que participem de consórcio, conforme disposto no artigo 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na condição de operadora. Parágrafo 6º. Submete-se ao regime previsto nesta lei a sociedade, inclusive a de propósito específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista abrangidas no caput. Parágrafo 7º. Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para esse fim, inciso 1º, documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo de acionistas e de lei considerados essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida, inciso 2º, relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os custos de mercado. 13. Sobre o Decreto nº 45.539 de 2024, que regulamenta a Lei Federal nº 13.303 de 2016 no âmbito do Distrito Federal, é incorreto afirmar: a.
Subsidiária é a sociedade estatal cuja maioria das ações com direito a voto pertença direta ou indiretamente à empresa pública ou à sociedade de economia mista. Subsidiárias integrais e as demais sociedades em que a sociedade estatal detém o controle acionário majoritário, inclusive as sociedades de propósito específico. B. Conglomerado estatal é o conjunto de sociedades estatais formado por uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista e as suas respectivas subsidiárias. C. Sociedade privada é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja maioria do capital votante pertença direta ou indiretamente à União, o Estado, ao Distrito Federal ou ao município. D. Administradores são membros do Conselho de Administração e da diretoria da sociedade estatal. E. A participação de sociedade estatal em sociedade privada dependerá de prévia autorização legal, que poderá constar apenas da lei de criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista investidora. Resposta C. Decreto número 45.539 de 2024, artigo 2º, para os fins deste decreto, considera-se, inciso 1º, sociedade estatal, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja maioria do capital votante pertença direta ou indiretamente à União, o Estado, ao Distrito Federal ou ao município, inciso 6º, sociedade privada, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e cuja maioria do capital votante não pertença direta ou indiretamente à União, a Estado, ao Distrito Federal ou ao município. 14. Sobre a Lei nº 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, é incorreto afirmar: a. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. b. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. c. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. d. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes imputar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Resposta D. Lei nº 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 15. De acordo com a Lei nº 9.795 de 1999, marque a alternativa incorreta. A. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade desconstroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. B. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. C. Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo ao poder público definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. D. Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo as instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem. E. Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental,
incumbindo aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Resposta A. Lei nº 9.795 de 1999. Artigo 1º. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 16. De acordo com o Decreto nº 4.281 de 2002, marque a alternativa incorreta. A Política Nacional de Educação Ambiental será executada pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, pelas instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, envolvendo entidades não governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade. B. Fica criado o Comitê Assessor responsável pela coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental, que será dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da Educação. C. Aos dirigentes caberá indicar seus respectivos representantes responsáveis pelas questões de educação ambiental em cada ministério. D. As secretarias executivas dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação proverão o suporte técnico e administrativo necessários ao desempenho das atribuições do órgão gestor. E. Cabe aos dirigentes a decisão, direção e coordenação das atividades do órgão gestor, consultando, quando necessário, o Comitê Assessor. Resposta B. Decreto nº 4.281 de 2002. Artigo 2º. Fica criado o órgão gestor, nos termos do artigo 14 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, responsável pela coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental, que será dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da Educação.